Mais um Cast Doctor para você. E hoje eu trago o tema terapia holística integrativa. Tá comigo aqui a Sônia Tsukita. Acertei? Sim. E a Fernanda da Silva Ruschel. Acertei? Acertou. Sabe por quê? Porque aqui é tanto sobrenome, é japonês, é alemão, é um monte assim, então tem que me adaptar a esse meio estrangeiro também de sobrenomes. Meninas, é um prazer tê-las aqui. Essa dupla dinâmica, né, dentro da terapia holística integrativa. Vamos falar muito, eu sei disso. Inclusive, eu sou prova social, né? Eu sou prova social do que vocês fazem, que é um excelente trabalho. E que ela vem para somar, ela vem para colaborar, mas muito mais que apenas um corpo, né? Sejam bem-vindas ao programa Cast Doctor, o podcast do Fala Doctor. Obrigada. Quero agradecer, né? Gratidão pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, né? Agora num novo formato, um podcast. Mas sempre é muito prazeroso vir falar sobre a nossa escolha de vida, né? A nossa profissão. Então, eu e a Fernanda, a gente tem, não como um trabalho, mas como uma filosofia de vida, o que a gente faz hoje. Gratidão, Douglas, pela oportunidade, né, de divulgar, porque, na verdade, quando se tem um único caminho, né, é o único que a gente vai seguir. E quando nós sabemos que tem outras infinitas possibilidades na nossa vida, a gente pode escolher diferente. E como é bom poder mostrar isso para as pessoas, divulgar isso. Tem muitas pessoas que só sabem que existe um caminho, né? E aí, quando tu te percebe que, na verdade, podem existir outros vários caminhos que também podem te levar a bem-estar, à saúde física, mental e energética. Maravilha. Eu gosto muito de história. Então, contem a história de vocês, como começou, né, a percepção pela terapia holística, né, a conquista, né, ela, acredito que tenha conquistado vocês, e esse caminho que vocês estão aí, né, dentro dessa jornada aí de alguns anos. Bom, você começa ou eu, Fernanda, tanto faz, né? Então, vamos lá. Eu já faz bastante tempo que eu estou nessa caminhada. Estou dentro dessa caminhada já há 28 anos. Então, eu tinha como todos, né? Eu tive que fazer uma transição de carreira, então eu era policial militar. Fui policial militar durante 13 anos e meio, mas eu achava muito pouco a contribuição ainda que eu fazia com a sociedade. Eu me sentia vazia, na verdade, né? Então, eu estava sempre ocupando espaços e fazendo vários cursos. E também com cursos internos, mas eu não conseguia me encontrar. E aí eu encontrei um curso que é referente às terapias. Hoje, antigamente, eram terapias alternativas, hoje se mudou para terapias integrativas complementares. E ali era a minha fuga, digamos assim, era o meu mundo diferenciado, onde realmente eu conseguia contribuir de uma forma mais tranquila, onde eu conseguia contribuir com uma energia mais clara, mais pura. E aí eu me encontrei ali. Então, eu fiquei um bom tempo trabalhando aqui no Brasil. E depois eu tive a oportunidade, eu trabalhava como policial militar, depois eu me desliguei da polícia militar, fui embora para o Japão, fiquei 11 anos morando no Japão. E no Japão, como estrangeira, eu achei que tinha uma dificuldade em trabalhar dentro da minha área lá, sendo um país tão... a cultura tão fechada para estrangeiros, mesmo eu sendo descendente de japonês, meu pai é japonês. E lá, como isso é muito mais forte, as coisas foram acontecendo, eu comecei trabalhando como voluntária em pequenos grupos na comunidade brasileira. E daqui um pouco eu já estava com um grande grupo de pessoas trabalhando e fui convidada a dar aula em outras escolas, formei algumas turmas e comecei a trabalhar sozinha. E lá eu comecei a trabalhar como atender, trabalhava como professora dentro dessa área, fiz vários cursos no Japão, trabalhei muito tempo, fui convidada depois para ir para Tailândia por 2 escolas e hoje eu represento essas 2 escolas tailandesas, onde eu trouxe cursos, tanto levei para o Japão como trouxe aqui para o Brasil. E sempre é uma busca intensa, a gente sempre acha que tem muita coisa ainda para fazer. E aí, antes de voltar embora para o Brasil, eu levei as minhas alunas de uma formação que a gente tinha feito lá, como se fosse assim, a nossa viagem de formatura.
Nós fomos para o Sri Lanka, que é um antigo Ceilão, então ele é a mesma cultura da Índia, todos os mesmos costumes, a mesma medicina cultural, e nós fomos para lá estudar. E lá nós fizemos uma formação em medicina tradicional indiana, especificamente sobre a Ayurveda. E também levamos isso para o Japão. Fiquei esse tempo lá no Japão, daí depois disso fiquei mais um tempo no Japão, e hoje já faz 5 anos que retornei ao Brasil. E as pessoas sempre perguntavam, Sônia, por que tu, no auge do teu profissional, né, da tua carreira como terapeuta integrativa, que tu está num país onde você já é reconhecido, você já fez um nome, você está muito bem colocado no mercado de trabalho, você decide vir para o Brasil. Eu tenho hoje 2 pátrias, que eu falo, né? Tanto o Japão, que me recebeu de braços abertos, como o Brasil. Mas a minha pátria, né, minha pátria-mãe, é Brasil. E eu tenho um carinho muito grande pelo Brasil. E gostaria muito que meu filho tivesse vivido também essa história aqui, porque ele foi muito, muito pequeno para o Japão. E nós retornamos, porque a ideia era voltar para o Japão também, para trabalhar e trazer essas novidades para as pessoas aqui, que muitas vezes elas veem esse sonho tão distante, né? De, poxa, como que eu vou estudar essas terapias? São lugares mais longes, como eu consigo? Então, para mim, a contribuição de conseguir trazer essas terapias e trazer esse olhar cultural desses outros países, desses outros povos, para mim é uma grande satisfação. Então, é uma realização, é um objetivo de vida. Né? Não só hoje que é o meu principal trabalho, a minha fonte de renda, tem, sim, como fazer isso. Eu gostaria de falar para todas as terapeutas que estão me ouvindo hoje que existe uma forma, sim, de você viver muito bem das terapias, mas não é do dia para a noite, é uma construção muito responsável. Não é fazendo cursinho em YouTube de final de semana e sair dando aula para os outros. Isso é muito importante saber disso, porque quem hoje monta a tua estrutura como profissional no mercado de trabalho, dentro da nossa profissão como terapeutas integrativas, é o mercado de trabalho. Então, você não precisa ir em outros países para você estudar. Existem muitas pessoas que tiveram oportunidade como eu tive esse presente divino de ter essa oportunidade, e como muitos outros profissionais aqui, formados dentro do Brasil, que são responsáveis, que têm uma longa caminhada já, que já experienciaram muitas coisas, já vivenciaram e têm como passar essa experiência para as pessoas. Então, para mim, é uma satisfação. Quando nos convidam para a gente fazer um trabalho, final de semana, feriado, as pessoas... para nós, é como se a gente estivesse indo cumprir a nossa missão. E não é nada pesado, não é nada cansativo. A gente, às vezes, se perde nos horários, né? Esquece que é final de semana, né, Fernanda? Muito. Né? A gente se emociona de ver as pessoas tendo retorno. E dentro do que a gente está fazendo hoje, como a Fernanda falou, o nosso principal objetivo hoje, né, é levar informação para que as pessoas possam ter essa escolha. Porque a maioria das pessoas, mais de 80% da população ainda não conhece esses benefícios. E a nossa missão, digamos, de vida é levar informação para que elas possam ter uma escolha diferente, né? Que elas possam ter essa chance de poder escolher, abrir portas diferentes, como a Fernanda fala, né? Ver que existem outras milhões de possibilidades no mundo. E que, de repente, essa porta vai ser a solução da vida dela, mas ninguém falou que tem, ela não entende, ela não conhece. Então, se permitam, não é? Conhecer coisas novas, resultados novos, né? Buscas novas, claro, objetivos de vida. Sim. Né? Então, é isso, é uma caminhada longa, mas que eu posso dizer que não termina nunca, né? Isso é para a vida. Uma vez o meu marido, quando eu retornei das últimas viagens para o Japão, ele perguntou para mim, então agora, né, amor, agora já acabou as tuas viagens, né? Agora já acabou teus cursos, né? Agora tu já fez bastante curso. Eu disse, não, enquanto eu tiver essa permissão divina, enquanto eu tiver saúde e conseguir estar dentro de uma sala de aula estudando uma palestra, eu vou fazer, porque é o que me move, o que me alimenta. Porque isso não é uma profissão somente, é um objetivo de vida. É o que nos alimenta a alma. Então, existe, sim, um outro mundo diferente e que você pode estar lá, se você escolher,
E eu já estou lá há muitos anos e quero continuar me aprimorando, porque o mundo sempre muda, as coisas mudam, as pessoas mudam, coisas novas podem ser acessadas, né? O universo está aí, nos trazendo energias maravilhosas de cura também, não só de sofrimento. As pessoas precisam entender que o sofrimento ele é bem menor do que a luz que tem no mundo, mas o que assusta e faz parecer tão grandioso é a dor e o sofrimento, mas que existe sim outros caminhos e que elas tenham coragem, né? Ou que elas se permitam só dar uma espiadinha nesse outro lado, que eu tenho certeza absoluta que elas não irão se arrepender. Maravilha. E aí, Fernanda? Depois de uma história bonita dessas, hein? Que tal, né? Então, ela só esqueceu de comentar como nós os conhecemos. Isso, né? Esse eu deixo pra ti. Exato, eu pensei nisso também. Então, eu, formada em letras, já há 15 anos atuando como professora, e sempre, paralelamente a isso, eu tinha, né, o meu trabalho com as terapias. E é óbvio que também, né, foi uma transição de carreira que leva um tempo, a gente processa, percebe, enfim. E chegou uma hora que a gente tem que escolher, né? E aí eu disse, ok, quando que é essa hora, né? Enfim. E aí eu estava um dia procurando algo mais, né? E esse algo mais, além das terapias que eu já conhecia e praticava, e eu percebi que ainda se requeria algo mais para completar aquela minha caixa de ferramentas que eu já estava trabalhando. E aí eu fui numa palestra sobre aromaterapia. Então recebi um convite de uma pessoa, vai ter uma palestra assim sobre aromaterapia, e fui nessa palestra. E a palestrante desta ocasião era a Sônia. E aí a moça lá na frente falava sobre aromaterapia e tal, e aí ela disse, se vocês têm algum questionamento nesse momento, no final da fala, e aí eu ergui a mão e disse assim, como que eu aprendo a usar esses óleos essenciais? Ela disse, tem uma pessoa aqui que pode te ensinar. E daí ela citou a Sônia, né? Então, o que eu percebo, além de falar um pouquinho hoje sobre as terapias, elas se complementam, né? As terapias, eu procurava algo que me desse um suporte além da consulta e do atendimento que eu faço, né, no espaço que a gente faz. Então, eu procurava algo para complementar neste período entre uma sessão e outra, o que eu poderia oferecer para as pessoas, para que elas pudessem dar continuidade, porque os óleos, eles, assim como as terapias energéticas, eles possuem frequências vibracionais. E eles atuam diretamente no nosso sistema límbico e assim por diante. E o que vai fazer? Vai fazer com que o nível de frequência elevada e equilibrada com que as pessoas saem de lá, eu preciso de algo para manter essa frequência elevada. Preciso o máximo de tempo fazer com que essa pessoa mantenha essa frequência. E como que eu ia fazer isso? E aí eu descobri os óleos essenciais. Então a nossa conexão foi justamente através disso, sabe? E aí depois foi assim, tipo, vamos co-criar um espaço, algum lugar, como é que podia ser. E aí decidimos nos unir as nossas forças com as terapias orientais, que ela já trazia, e eu com as energéticas montamos esse espaço. E eu fiz a transição também de carreira, né? E aí eu percebi que eu podia ser professora, que a arte de ensinar estava em mim e que eu podia ser professora das terapias energéticas. Então eu disse, uau, é isso, perfeito, né? E é o que hoje eu sou eternamente grata por esse período que eu passei no magistério, na sala de aula, porque hoje crianças, adolescentes e, né, que eu atendo hoje, eu compreendo com propriedade para poder orientá-los tanto com as terapias energéticas quanto com os óleos essenciais. Muito bem, meninas. História bonita essa. E de parceria também, né? E de algo novo. Bem, vamos entrar agora mais a fundo? Sim, podemos. Só antes gostaria de fazer mais uma... complementar um pouquinho ali sobre o que a Fernanda falou do nosso encontro, né?
Eu lembro da Fernanda sentadinha num canto, assim, com o olho muito brilhante para tudo quanto é lado, né? Muito curiosa sempre, com aquela sede de aprender. Uhum. E isso é muito importante no ser humano, a busca de algo novo. Isso que faz a gente ter sede de vida, que a gente chama, né? Ter libido pela vida, né? E aí ela levantou a mão, eu lembro que ela estava com uma camisa quase da cor dos olhos dela, assim, naquele canto, toda loira, e levantou a mão. Tá, mas e como que eu aprendo? Né? Então, foi aí, isso me trouxe bastante... Na época eu tinha chegado aqui, na verdade, nem era eu que estava fazendo a palestra mesmo, né? Eu fui convidada para fazer uma palestra e depois a pessoa me convidou para fazer, me chamou para falar algumas coisas. E foi uma questão, assim, de afinidade, primeiro, né? Primeiro de tudo, né? Foi afinidade. Acredito que sejam coisas já predestinadas, eu ter encontrado a Fernanda, porque eu lembro na época que eu procurava uma pessoa que estivesse com essa sede de aprender e que estivesse disponível sem colocar nenhuma barreira na frente, né? Eu não posso por isso, eu gostaria muito, mas não posso por aquilo. Isso é uma muralha muito grande que a pessoa coloca na frente dela. E aí, com certeza, teria que se fazer um trabalho muito grande ainda para preparar. E a Fernanda já estava esperando. E eu lembro que uma vez a gente tinha se encontrado e eu disse para ela, olha, Fernanda, eu estou procurando uma pessoa, uma parceira, para a gente... para eu passar tudo o que eu sei e a gente construir alguma coisa juntas nesse sentido de uma apoiar a outra aqui, né? E eu também tenho uma viagem para os Estados Unidos que eu ganhei de uma empresa e eu tenho como levar uma pessoa. E eu gostaria de saber se você quer ser essa pessoa. E eu lembro que ela tinha os filhos dela ainda pequenos, né? Sim. E na hora ela disse assim, sim, eu escolho, sabe? E aí tudo deu certo, tudo se encaixou, mas infelizmente não era o momento, porque aí eu recém tinha voltado do Japão, eles não me liberaram o meu visto. A Fernanda conseguiu o visto dela. E daí tu foi? Não, e daí eu não consegui o meu. E aí depois logo já veio a pandemia, né? Mas só para as pessoas entenderem assim, o quanto é forte o que é trabalhado em nós com as terapias integrativas. Essas terapias, elas mudam a nossa alma, o jeito de você pensar. Então, tudo já estava ali organizado, a Fernanda já estava se preparando aqui, eu me preparando lá, a gente se encontrou com essa enorme vontade de fazer as coisas. E na mesma frequência. E muitas pessoas entraram e vieram fazer parcerias comigo também, e eu posso dizer assim, ó, que a única pessoa assim, que eu sinto que tem essa força de vontade e que nunca desiste de nada, né, são poucas pessoas que eu conheci aqui. Muitas são chamadas, né, mas poucas são as que realmente ficam, insistem e quebram as barreiras, né? É verdade. Então, é por isso que hoje a Fernanda, nós estamos aqui, né, hoje juntas, né, já fazem 4 anos, né, Fernanda? 4, sim. Já fez 5 que eu voltei. Então, quase 5, né? Falta um pouco tempinho para fazer 5. E a gente está aqui ainda, né, fazendo esse trabalho. Dentro das terapias, agora voltando, né, como a Fernanda falou, dar uma terapia, já deu para ver que ela é uma chave muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo, que trabalham com outras terapias. Não só terapeutas, mas donas de casa, mães que querem ter uma autonomia em cuidar dos seus filhos, né? E como? De forma mais natural, preventiva, apoiando, auxiliando, cuidando de forma integrativa, não só o físico, mas o emocional, o mental, o psicológico. Então, ela potencializa qualquer profissional, desde uma dona de casa, um médico, um dentista, uma psicóloga, uma fisioterapeuta, né, uma costureira, qualquer profissão. Uma terapeuta, e até um estudante, porque ela vai potencializar o que você já tem de bom. Ela não separa nada, ela só agrega, digamos, uma capacidade maior de você entender como o teu corpo funciona e você poder ter um domínio de algumas coisas que você pode prevenir e pode apoiar, para que não aconteça, digamos, problemas maiores, né? Então, eu não vou citar muitas coisas assim, em relação
como você usa, né? Porque a gente não veio aqui dar um curso, mas explicar para as pessoas, para despertar elas para o que existe. A gente consegue, sim, ajudar com óleos essenciais. Eu posso dizer assim, já faz muitos anos que eu tenho essa experiência. Então, a aromaterapia é experiência clínica. É experienciar através dos tratamentos, vivendo dia a dia a mudança. Então, a gente consegue... A Fernanda trabalha com crianças, bastante criança. Ela também já experienciou, nesses 5 anos, que a aromaterapia está todos os dias na vida dela, já viu o quanto isso foi importante, de você, às vezes, pingar uma gotinha na cabeça de uma criança que tem problema de déficit de atenção, que tem um problema mais sério de foco, concentração, até de um adulto. E ele conseguir trazer essa paz de volta para ele, de forma simples. Então, não é complicado. É uma coisa muito simples, mas sim precisa ter uma ordem para que isso funcione. Precisa, sim, ter uma forma correta de usar a aromaterapia, para que ela funcione e potencialize a tua própria vida. Você consegue ajudar uma pessoa que está em depressão a sair da cama. E eu posso te dizer isso porque eu já tirei várias pessoas do processo de depressão, somente com os óleos essenciais. Porque, como a Fernanda falou, ele não é só uma química produzida pela planta naturalmente. Ele tem uma frequência vibratória. Existe um médico francês chamado Dr. Daniel Penoel, que ele é reconhecido internacionalmente. Ele trabalha dentro da aromaterapia quântica, ou frequencial, como queiram falar, explicando e fazendo palestras e mostrando cientificamente o que a frequência de um óleo essencial pode fazer na vida de uma pessoa. Não é só molécula entrando lá pelas tuas narinas e trabalhando pelo teu sistema límbico. Você não é só o seu corpo físico, né? Você é um todo. Então, a aromaterapia ela vai estar te apoiando nesses sentidos, te mantendo essa frequência. Então, quando eu comecei a usar aromaterapia há muito tempo atrás, posso dizer que o resultado que a gente tem, ele fica muito mais rápido, a resposta. A resposta ela é muito mais rápida, porque ela não vai só ali na hora que você está fazendo a terapia, depois a pessoa vai para casa e deu. Ela tem uma continuidade em casa, da frequência que a Fernanda falou. Você precisa manter a pessoa num padrão vibratório para que ela possa ter uma saúde melhor. Saúde em todos os aspectos, não só físico, né? Então, ele consegue fazer isso. Ele consegue manter essa frequência por um tempo maior. Então, já existem há muitos anos atrás, né, muitas décadas atrás, desde 1930 ou 36, acredito que é 30, 1930 a 32, por aí, não exatamente, não especificando exatamente a data, mas de 30 a 32, já existia uma máquina que conseguia medir a frequência de tudo que existe, porque a gente é feito de átomo, né? E tudo é feito de átomo. Então, de um organismo vivo, a vibração é bem mais alta. Então, já se conseguia fazer esse parâmetro de medição de frequência vibratória. Então, para o corpo humano, né, nós humanos, estarmos em uma saúde tranquila, de 60 a 62 MHz de frequência vibracional. E um óleo essencial, existe uma tabela, mas que hoje já se sabe que essa tabela ela posso dizer que figurativa, porque já se entende que é milhões de vezes mais, né, pela questão de laboratórios já de alta tecnologia, que essa questão da vibração, antigamente a gente dizia que um óleo essencial chegava até 320 MHz de vibração frequencial. E hoje se sabe que é muito maior, que é potencializado às vezes em 10 ou 100 vezes mais. Né? Então, é real, sim, de você colocar um óleo essencial em pontos específicos, né? Dentro do nosso trabalho, complementando com as outras terapias em pontos específicos, e você vê a pessoa ter um desbloqueio emocional, dela conseguir dormir melhor, de desacelerar o pensamento, de melhorar a imunidade, simplesmente usando a aromaterapia, agregando a outras terapias que já vem fazendo, né? Então, a gente não descarta nenhum outro, a gente não diz assim, isso aqui é a salvação do mundo, eu vou te dar uma gotinha de óleo e vai resolver todos os problemas da tua vida. Não, mas com certeza absoluta, ela vai te fortalecer para você encarar os teus problemas da vida de forma diferente. Porque age diretamente na tua vibração frequencial
e também no teu sistema límbico, e bem naquela regiãozinha ali do cérebro que é responsável pelo nosso comportamento social, pelo nosso, pelas nossas emoções, pelos nossos hormônios. Então, já dá para entender o quanto isso molecularmente ele funciona. E as pesquisas científicas dos óleos essenciais, até uns 5 anos atrás, antes de ter esse boom da aromaterapia aqui no Brasil, que começou uns 5 anos atrás, começou a ter esse boom de aromaterapia aqui no Brasil. Não é moda, né? Isso é milenar, mas aqui no Brasil que já tem esse boom de aromaterapia agora. Eram de 3 a 4 mil pesquisas científicas lá na PubMed, a plataforma, né, de publicações médicas. E hoje nós temos mais de 17, 19, e agora fiquei sabendo, por último, tem mais de 30 mil. Então, cada vez vai surgindo mais pesquisas, mais comprovações, porque nós temos cientistas importantíssimos no mundo. Lá em Harvard, a melhor universidade do mundo, pesquisando, e são PhD em óleos essenciais. Então, às vezes, uma única planta foi se estudada há mais de 20 anos para chegar até nós de uma forma assim, que hoje se chega, né, através de um vidrinho, né, que você pega a gotinha pronta da natureza. E que antigamente os nossos antepassados e as pessoas mais antigas se usavam lá há séculos atrás, né? Há muitos séculos atrás, há milhares de anos atrás, macerando plantas. Então, o que elas resgatavam, que curavam as pessoas com essas ervas? A luz da planta, né? O que ela produz de melhor. E que isso tudo, a natureza, como a natureza é perfeita, nós também somos seres naturais. Ela é biocompatível com o nosso corpo. Então, quando você recebe algo que é natural, ele reconhece, ele aceita, ele faz um metabolismo muito bem feito, e o que não precisa mais é excretado, desde que você use o produto certo, de forma certa, né? Porque a gente gosta de dizer, né, de que nem tudo que é natural você pode exagerar, né? Porque senão você não morreria afogado com a água, né? Sem dúvida. Né? Então, mas nesse sentido, o quanto isso é importante, e te agradeço mais uma vez por esse espaço aqui. Eu e a Fernanda poder estar falando pequenos detalhes que as pessoas muitas vezes pensam: mas se eu não acreditar, não vai funcionar. Eu só vou usar quando eu quero dormir para insônia. Então, eu vou, no dia que eu estou com isso, que eu sei que eu não vou dormir, eu vou lá e uso uma gotinha, inalo a gotinha. Não é assim que vai funcionar. Aí as pessoas acabam desistindo. Porque como a aromaterapia é uma ciência, também uma arte milenar, e ela é integrativa, ela é de forma holística. Eu não consigo fazer o mesmo tratamento, mesmo que seja para o mesmo problema que uma pessoa venha, ela é diferente. Então, a gente tem que olhar com um olhar delicado para essa pessoa, né, conversar com ela, colher algumas informações, e aí, a partir daí, indicar para ela a melhor forma. Porque nem todo mundo vai dormir com uma gotinha de lavanda, como as pessoas falam por aí. E a gente tem que estar ciente disso. E a grande responsabilidade que eu sinto é que essa pessoa que poderia resolver o seu grave problema de insônia, abandonar essa gotinha de lavanda achando que não vai funcionar para ela, que para ela não deu certo. Mas para ela teria que ser utilizado, às vezes, um outro óleo de uma forma diferente. E que ela poderia estar hoje tendo um sono mais agradável, uma saúde melhor. Então, a aromaterapia ela tem não só uma visão clínica, científica, mas bem humanizado e personalizado. Esse é o nosso diferencial. Personalizar e humanizar todos os nossos atendimentos. E é esse o resultado diferenciado que a gente tem. Olhar as pessoas não como uma forma, né? Mas olhar ela como um ser único. E isso é muito importante. Esse é o diferencial. Dar essa oportunidade, levar ela até próximo, né? A gente não vai carregar ela no colo, a gente quer dar essa autonomia para ela depois. Conseguir se conhecer, né? O autoconhecimento é tudo, né? As pessoas já entenderam. E conseguir trabalhar suas próprias emoções através de coisas mais naturais e não desistir dos seus objetivos de vida. E para que isso funcione, a gente precisa ter uma seriedade dentro da aromaterapia. E eu peço que as pessoas tomem cuidado.
para não tudo que olhar por aí, pesquisam muito, hoje a gente tem muita informação, né? Então, pode ser que a informação seja correta, mas quando você não conhece, qualquer coisa você aceita, né? Então, é perigoso você desistir daquilo que pode ser a chave da tua vida. Porque a gente já viu muitas coisas melhorarem. Crianças com autismo, hoje escrevem melhor, dormem bem melhor, né? Mães, famílias que foram vidas impactadas de conseguirem hoje ter uma vida mais tranquila. Das mães, muitas vezes elas têm medo de medicarem os seus filhos. Mas quando elas chegam para nós, o que elas falam? Sônia, ou para Fernanda, né, ou para qualquer outra profissional, aromaterapeuta, eu não quero mais, eu não quero ter que medicar o meu filho, porque, na verdade, eu estou sedando ele. E aí é como se ele não existisse mais. Mas eu não consigo mais ter vida, porque a família toda não dorme. Então, você conseguir mostrar para a pessoa que ela mesma pode ter esse controle de forma tranquila e sem nenhum prejuízo maior, né? Isso é muito gratificante, muito gratificante. Com certeza. Né, Fernanda? Sim. Então, existe uma frase, né, enfim, que ou você controla os seus sentimentos, ou você é controlado por eles, né? Tudo é uma questão de escolha, né? E antigamente se dizia assim, olha só louco faz terapia, né? Hoje eu te digo assim, que louco é quem não faz terapia. Porque, na verdade, o que é a terapia? Tem que desmistificar isso também. A terapia nada mais é do que autoconhecimento. Quem é que não precisa se autoconhecer hoje? Entendeu? Então, é algo assim, é muito grandioso, é muito além do que, né, coisas que as pessoas rotulam. Então, a terapia nada mais é do que autoconhecimento. É conhecer-se a si, é amar-se, é cuidar-se. Porque, por um bom tempo, as pessoas achavam, boa parte hoje, graças a Deus, já percebe que não é, tinham a ideia de que cuidar da gente era egoísmo, né? Mas isso tem outro nome, isso não é egoísmo. Isso chama amor próprio. Tá? Hoje, se a gente parar e perguntar para as pessoas, quem é a pessoa mais importante da tua vida? O que tu diria, Douglas? Eu. Muito bem. Excelente. A grande maioria, principalmente dos pais, diriam meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, enfim. Só que eles não percebem que é justamente por amar o teu filho e a tua filha que tu tens que estar bem. Porque nós somos o reflexo das 5 pessoas que a gente mais convive. E é sobre isso. E aí chega lá as mães, principalmente mães, né, que vêm, olha, Fê, eu preciso de uma ajuda. Meu filho é assim, e tem problema, ele fala alto, ele não obedece, papo. E aí como que ela estava falando, como que ela estava agindo ali na frente, na minha frente? E aí eu disse, tudo bem, o que você gostaria? Porque assim, sempre quando eu atendo crianças, obviamente, atendo o responsável sentimental, seja pai, seja mãe, seja avó, enfim, para depois trazer a criança. E ela disse, pois é, não, mas é mais ou menos isso. Fiz lá as anotações do que ela gostaria que eu observasse no atendimento com a criança. E aí eu perguntei como você está. E ela simplesmente desabou e começou a chorar. E aí ela disse, ai, desculpa, eu, né, imagina aqui, eu vim, né, eu digo, tá tudo certo. Porque eu nunca choro na frente de ninguém, porque eu não me permito. Eu digo, muito bem, então aqui é um lugar para te fazer isso. Pode fazer isso, está tudo certo. Justamente porque tu não tem um outro espaço, tempo e momento para parar e pensar em você. E quando a gente trata desse conceito de holismo, é justamente olhar essa pessoa como um todo, estar lá e perceber o quanto ela precisa estar bem, para que tudo em volta esteja bem. E para isso a gente lança mão de várias coisas. Nós temos aqui 2 pessoas que têm uma caixa de ferramentas, inúmeras ferramentas, inúmeras terapias, inúmeros processos que a gente pode aplicar
para conduzir e auxiliar essas pessoas. Só que elas precisam escolher e elas precisam saber que isso existe. Senão de nada vai adiantar. Então, é redundante isso, mas realmente a gente tem que te agradecer muito esse momento e esse espaço, porque é imprescindível que isso aconteça o mais rápido possível, que a gente possa comunicar para mais número de pessoas possível. Então, as pessoas que hoje estão, né, assistindo e ouvindo, enfim, e que possam perceber assim, poxa vida, eu acho que eu posso escolher diferente. Eu posso me permitir observar e viver de uma forma diferente a partir de agora. Não sabia que isso tinha. Existe? Existe. Aí a pessoa diz assim, mas não sei se eu acredito muito nessa questão de energia, enfim, né? Eu digo, ok. Quando você vai ao shopping, por exemplo, todo mundo vai ao shopping, né? O que abre lá o sensor? Aí a pessoa diz assim, pois é, existe um sensor. Eu digo, ok, existe um sensor. O que o sensor lê? A minha presença. E o que é a tua presença? A minha energia. Exatamente. Então, acreditando ou não, a energia existe. E a gente precisa trabalhar com essa questão. Desde sempre, né? Então, as terapias energéticas, elas vão tanto o reiki, quanto as barras de axis, quanto desprogramação neurobiológica, quanto hipnose, quanto, enfim, infinitas, né? A psicossomática mesmo. Ela vai abordar todas essas questões de um ser humano que a gente imagina que tudo que a gente vê, toca, percebe, é tudo, né? Sim, exatamente. Quando, na verdade, é só 3%. É uma parcela pequena. Né? Então, 97% está lá no nosso subconsciente, inconsciente. E que lá tem infinitas memórias. Tudo que teve uma forte emoção lá está guardado. E aí, quando é bom, tudo bem, mas existem algumas que a gente precisa também trabalhar. Exato. Equilibrar. Fernanda, eu fiz 2 sessões contigo. Sim. 2 terapias diferentes. Fala sobre elas. Ok. Primeiro as barras de axis, né? Que é uma terapia americana, né? Que lá nos Estados Unidos existe já há 35, 40 anos já. Que aqui no Brasil, 10, 15 anos. Então, assim, é relativamente recente. Então, ela é uma terapia totalmente voltada para a nossa expansão da consciência. Né? Barras de axis é expansão da consciência. Fernando, o que é a expansão da consciência? Que todo mundo, né, quer saber e pergunta e fala. Alguns já sabem, outros não. Expansão da consciência é estar presente. Viver aqui e agora. Tá? É te perceber como um ser ativo e que tu podes, sim, escolher para mudar a tua realidade. Tu tem escolhas. Onde você está hoje, seja a posição que for, seja onde você estiver, foram as tuas escolhas que te levaram a esse lugar. Se é um lugar bom ou ruim, foi tu que escolheu. E você pode fazer o quê se você não está satisfeito com aquela situação? Escolha diferente. Né? Se você escolher sempre a mesma coisa e fizer sempre a mesma coisa, você vai sempre ter o mesmo resultado. É óbvio. Então, você precisa expandir a sua consciência. É autoconhecimento, é desenvolvimento pessoal, né? Enfim. E essas barras de axis que a gente tanto fala, como a gente brinca, né? Alguns pensam, vou levantar peso. Tá? Tipo, brincadeira. Então, não é nada disso. Na verdade, as barras de axis são pontos, são 32 pontos, né? Que você tem, que você vai tocando suavemente com a pontinha dos dedos e que você vai percebendo, né, essas energias que ficam lá armazenadas desde quando? Desde a concepção lá no útero materno, né? Então, existe um ovo, espermatozoide, fecundou. Tem um coraçãozinho batendo, tem sentimentos. Tudo, absolutamente, o que a nossa mãe sentiu, está tudo armazenado lá na nossa mente. Tudo o quê, Fê? Tudo que teve uma forte emoção, né? Tanto positivamente, quanto negativamente. E de lá formam-se traumas, medos, fobias, ansiedades, angústias, inseguranças, enfim. E as barras de axis, elas vão acessar essas crenças limitantes que vamos somatizando com o passar do tempo, e ela vai destruir e descriar ou ressignificar essas memórias. Né? Liberando, porque tudo isso
Cada sentimento, cada emoção, ela gera uma energia eletromagnética lá na nossa mente, que fica armazenada, né? E esse armazenamento, ele vai sendo somatizado. É que nem a gente tivesse um computador, um celular, tem que fazer uma limpeza lá das fotos, não tem mais espaço, e assim por diante. É a mesma coisa com a nossa mente. A gente precisa limpar ela, fazer um reset, às vezes em quando, de algumas coisas que estão lá que nem são nossas. Quantas e quantas condutas, pensamentos, sentimentos e emoções que nós temos em nós que não são nossos. Muitos, né? E a outra foi com aroma. Isso. Então, a outra foi a massagem ayurvédica Abhyanga, né? Que é uma massagem energética, a verdadeira massagem energética, né? Que se faz através do estímulo de linhas e pontos, né, do nosso corpo, que vai liberando, né, essas energias que estão estagnadas lá. Com o auxílio da aromaterapia, segundo cada dosha, que a gente chama, que é, né, a nossa leitura de campo e de corpo que se faz quando se faz uma anamnese, para se saber o que se deve orientar e usar. Então, a gente utiliza os óleos essenciais, né, em pontos bem específicos para equilíbrio dessa energia e promove, né, um benefício imenso além do relaxamento, né? Além disso, tem toda uma questão, por isso uma massagem energética trabalha com a massagem e, além disso, equilibra a tua energia e te alinha e te relaxa profundamente, né? Isso é fato. E aí? Eu sei que tá louca pra falar. Ela falando sobre a Ayurveda, né? Eu lembro quando eu apresentei a Ayurveda para a Fernanda, eu disse para ela, depois, porque ela já conhecia vários outros métodos de massagem, né, Fernanda? Eu disse para ela, olha, Fernanda, não é porque eu sou professora dessa área, mas eu tenho certeza que nunca mais tu vai fazer outro tipo de massagem. Dito e feito. Porque teus clientes não vão querer outra. Porque ela é diferenciada, né? Ela é uma massagem que é não só com aquela intenção de relaxamento físico, mas ela vai fazer um detox tanto físico quanto energético. Então, a gente, como a Fernanda falou, a gente tem linhas e pontos aonde percorre, a gente tem um sistema energético do nosso corpo, que aqui a gente não olha muito para ele, ou muitas vezes nem entende que ele exista. Mas ele precede o sistema circulatório sanguíneo e o nosso sistema circulatório linfático. Ele está ali junto. Só que é sutil, é energético. E como a gente é muito materialista, né? Se você não abre a pessoa e não enxerga ele, então para vocês não tem. Mas essas outras medicinas culturais, elas trabalham com isso. E ali, quando você está fazendo essa massagem, ela tem um direcionamento, ela tem movimentos certos e forma de você fazer. Então, vai causar, assim, uma abertura e limpeza desses canais e desses pontos onde há uma concentração de toxinas que se formaram massas desse assunto que a Fernanda estava falando. Se você tem pensamentos, traumas, fobias que se concentraram em você de alguma forma, que vieram lá da tua origem, né? Que você sofreu algum trauma, né? Que veio com você, ele é uma massa, ele se forma uma massa e ele vai estagnar em algum ponto dessas linhas ali, existem pontos que a gente chama de pontos marmas na Ayurveda. E ali vão se formar toxinas. Então, quando você faz essa massagem, você libera esses canais, né? E você libera essas toxinas fazendo um detox. Então, vai desintoxicar o corpo físico e vai melhorar a questão energética. Como a gente fala, né? Existe um comando que você trabalha através de algumas terapias. A Fernanda trabalha com barras, eu gosto de trabalhar com harmonização, onde são dados vários comandos de liberação desses pontos. O que são esses traumas? São questões do teu subconsciente, do teu HDzinho interno, que ficaram ali, sem reconhecer se é meu, é do Douglas, de uma ficção, né? De alguém que me contou alguma coisa, ou que veio numa memória lá uterina, né? E isso aí vai se formando uma massa. E essa massa, ela é energia, ela precisa se alimentar. Então, ela vai se alimentando e formando pontos de estagnação nesses pontos do teu corpo. E você, muitas vezes, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos assistir, elas vão perceber que já aconteceu com alguém que elas conhecem ou com elas mesmas. De você, muitas vezes, ter um problema físico, uma dor, uma sensação muito incômoda, físico, e você vai para o hospital e faz exames e não aparece nada.
E aí se fala hoje, né, que é uma questão emocional, né? O teu corpo está reagindo emocionalmente. Mas o que é isso? São estagnações, são massas se formando. E se você não cuidar disso tudo, essa massa vai se alimentando, esses pontos eles vão aumentando e você forma, assim, uma doença. Né? Você vai formar, dentro da nossa visão, você vai materializar, muitas vezes, no seu corpo físico, através daquele sentimento que você, muitas vezes, não sabe de onde que vem. Ele vem codificado, às vezes descodificado. Então, é ali que você trabalha. Você precisa trabalhar a pessoa holisticamente. Né? Você precisa trabalhar ela integralmente, em todos os seus corpos. Então, é isso. Se faz terapias energéticas, comandos, liberações, mas a gente também precisa limpar o corpo físico de algumas coisas que ficam ali. E o Ayurveda, ele é um estilo de vida, como qualquer um outro. A aromaterapia também é um estilo de vida, onde você vai fazer escolhas, como a Fernanda falou, né? Escolhas. Você é o que você escolhe. Né? Então, dá para fazer escolhas diferentes quando você está equilibrado, senão você fica naquele ciclo vicioso, dentro daquela mesma vibração. Então, a nossa intenção com as terapias é mostrar isso para a pessoa, para que ela comece a fazer escolhas diferentes, e para que ela tenha essa força, porque não é só falar. Eu digo assim, 80% da nossa terapia é conversa, mas a gente precisa ter ação. Tanto nossa, como terapeuta, quanto da pessoa que nos procura. E ação são essas terapias, para auxiliar esse processo. Porque a gente fala sempre, não existe cura fora de você. A cura vem de dentro. Você tem que estar equilibrado, você tem que estar em harmonia para que o teu corpo funcione bem, para que as tuas células respondam melhor e a tua imunidade esteja perfeita. E aí você vai ter uma vida mais tranquila. Porque dentro da Ayurveda se diz, eu gosto muito disso e gosto sempre de falar, que as pessoas entendam que no nosso olhar, saúde e bem-estar não é ausência de doença. É mais você saber conduzir a sua vida de forma mais harmoniosa e equilibrada. Porque nascem pessoas, às vezes, já com uma doença grave, conseguem ter esse equilíbrio, esse bem-estar pelo resto da sua vida. E existem pessoas que fisicamente, ali diagnosticado, não tem doença nenhuma e não conseguem ter esse bem-estar nunca. Então, o bem-estar é o equilíbrio e a harmonia do teu corpo. Então, essas terapias, elas olham para isso. E com certeza absoluta, já existem milhares, centenas de milhares de pessoas no mundo que já obtiveram resultados incríveis e que, com certeza, também a ciência ainda não conseguiu, né, explicar como, mas através de algum equilíbrio, de alguma harmonização feita através do seu corpo físico, mental, energético, como queiram dizer, né? E eu gosto muito de falar uma questão de que aqui no nosso país, Brasil, nós somos um povo muito religioso. Então, a gente vê a parte espiritual como religião. E fora daqui, isso é comum. Né? A gente tem lá na Inglaterra universidades que, com vários médicos, eu não acredito que na época eu sabia que eram mais de 30, de repente agora já são muitas vezes maior, né? Que estudam especificamente a relação energia, como a gente chama aqui, né? Espiritual como corpo físico, relacionado com as doenças. Então, hoje, já se você procura médicos que buscam, que têm uma visão mais aberta para isso, estão dentro dessa questão mais fechada em relação à medicina, que eles já falam que são problemas emocionais, né? Muitas vezes as pessoas chegam com crises de ansiedade, eles falam, você teve um problema em casa, né, ou teu problema emocional. Então, já está sendo direcionado, já tem estudos para isso, né? Uhum. Porque a gente faz o quê? A gente não é médico dentro das terapias integrativas. Médico, ele diagnostica a doença e ele trata a doença. A gente não faz isso, a gente cuida da pessoa. Nós somos terapeutas de alma, energia espiritual, como a gente diz fora daqui, né? Que é a energia que vibra o teu corpo. Você tanto pode chamar de espiritual como energia, é a mesma coisa. Então, desmistificar isso não é místico, é holístico. Né? Holístico é você olhar a pessoa para todos esses corpos, o teu físico, o teu mental, o teu espiritual ou energético, como as pessoas falam aqui,
Então, essa visão que a gente precisa ter. E o Ayurveda, ele tem um estilo de vida, cuidando e direcionando. Então, quando você vai procurar uma terapeuta ayurvédica, ela vai te oferecer uma terapia manual para desbloqueios de canais, para limpeza de toxinas no teu corpo. Ela vai te orientar aquilo que você, através dos teus doshas, que a gente chama, que são perfis biológicos, né? Que são os humores que a gente chama na Ayurveda. Cada pessoa, são 3, cada pessoa ela vai ter tendências maiores, porque a gente direciona as pessoas pelos 5 elementos da natureza. Então, quando você faz isso, você vai orientar também a questão de alimentação. Se a pessoa vai fazer uma consulta, você olha para ela pelo perfil biológico, você já sabe se ela tem tendência a desenvolver certas doenças, certos pensamentos, certos comportamentos que desequilibram toda essa energia e que podem causar doença. Então, a gente pode recomendar, sim, claro, através da alimentação e condutas, para que possa ser melhorado. É um todo. E todas essas terapias, a gente consegue incluir a aromaterapia junto. Maravilha. Fernanda, finaliza para nós, então, o podcast. Nossa, que responsabilidade. Nossa, é uma imensa gratidão. Se a gente pudesse resumir, eu acho que é literalmente gratidão, né? Porque obrigada, tu vai dizer obrigada ou obrigado porque tu tá querendo ser gentil com alguém e dizer alguma coisa nesse sentido. Mas gratidão, não. A gratidão é gratuita, é sincera. Então, é justamente isso. Uma gratidão imensa por a gente poder trazer um pouquinho desse conhecimento para essas pessoas que hoje estão em busca de algo diferente, de algo maior, de escolhas diferentes nas vidas delas. Então, é sobre isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Fernanda, Sônia, gratidão, digo eu. Vocês vão voltar, com certeza. Nós faremos outros podcasts, outras entrevistas, porque é um assunto que não termina. Exatamente, até mesmo tu falaste, né? Sim. Que nós estamos tratando de uma energia, de um espírito, então é infinito. Né? E que tem muito pela frente ainda. E esse silêncio que a gente está sentindo é o campo magnético que eu senti quando estava contigo lá nas sessões. E é uma energia tão boa, tão boa. E é uma energia tão boa estar com vocês, que eu acredito que até o Ademir, que está aqui pertinho da gente, está sentindo isso. E a você que está nos assistindo, o Cast Doctor, é isso mesmo, pessoal. A gente traz aqui, vamos dizer, conhecimentos milenares, conhecimentos de muita pesquisa. Trouxemos a ciência, trouxemos pessoas que se dedicam inteiramente por tudo que faz, na saúde, nas terapias holísticas, em tudo, como objetivo, como propósito, ajudar as pessoas. Não esquecemos daquela chama interna que é a fé e a nossa missão de que, com certeza, como falaste a Sônia, intensifica-se até as situações do mal, doença, isso, aquilo, mas dê uma oportunidade, abre aquela portinha ou vá um pouquinho mais para frente e enxergue aquela luz, que ali vai se ver saúde, que vai se ver as coisas boas, que vai se ver aquilo que todos nós precisamos ver. Ver, porque o mundo está fadado de coisas assim que querem que a gente veja só o lado ruim. Não, a vida ela é boa e a vida é energia, e se é energia, é a nossa alma que está ali. Gente, fique com Deus e até a próxima.